meu nome é Giscard Stefanov, eu tenho 48 anos, sou analista judiciário, especialidade em informática, tecnologia da informação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Nesse momento eu estou lotado novamente aqui na TI do Rio Grande do Sul, da Justiça Federal, mas estou aguardando uma nova requisição para Brasília, né? Porque eu sempre morei em Brasília nos últimos 17 anos e muito tem a ver com o EPROC. Bom, falando um pouco da história do EPROC, bom, o EPROC, eu estou desde o início da sua implantação, criação, né? No início de 2003 foi criada uma comissão com juízes e servidores, e eu era um dos servidores, né, que fazia parte dessa comissão. Então tínhamos juízes dos 3 estados da região sul, né, da 4ª região, e servidores também. No Rio Grande do Sul, era eu, mais o Jairo Giroto, mais o Abelaira, Dr. Tejado. Praticamente era a equipe que realmente desenvolveu o sistema. Então, eu lembro que no início de 2003, a ideia do processo eletrônico, né, que nem tinha nome na época ainda, chegou no tribunal. O tribunal não deu muito valor para a ideia, eu digo para a informática no tribunal, e aí o pessoal da primeira instância resolveu abraçar essa ideia de criar um sistema de processo eletrônico. Então, daí a gente, meio informalmente, a gente ficou, digamos, sediado, né, na sala do Dr. Tejada. Ele estava convocado para o TRF4 como juiz federal, e aí a gente improvisou assim, umas mesas, umas cadeiras, e começamos a desenvolver o sistema. Então, imagina um sistema nascendo do zero, realmente foi do zero. A gente não tinha nenhuma ideia de banco de dados, não tinha, as tabelas não tinham nem sido criadas, a gente não sabia nem como é que ia começar a programar o sistema, só tinha algumas ideias, como é que o sistema vai ser feito e o que precisa, né? Então, a gente precisava fazer uma petição inicial, que o advogado, a parte entrava na internet, cadastrava os seus dados, enviava um documento, né, anexava um documento, era a petição inicial, e a partir dali a gente teria que construir todas as fases, todos os eventos do sistema, né, até a sentença, o recurso, né, o arquivamento. Então, fazer realmente todo o rito processual. E aí uma coisa que é importante destacar é que naquela época não tinha lei de processo eletrônico. A lei do processo eletrônico começou em 2016, dezembro de 2016, a lei 11.419. Então, na verdade, a gente só estava se baseando na lei dos juizados especiais federais, que já tinha um rito mais célere, né? Se pedia, né, um rito mais célere, né, para agilizar, né, a tramitação dos processos na Justiça Federal. Então, baseado na lei dos juizados e a nossa vontade de querer fazer um sistema, não, vamos fazer um sistema de processo eletrônico, né? E até é importante destacar, muita gente não acreditava nessa história de eletrônico, né? Todo mundo achava, não, o processo vai ser físico eternamente, não vai ter essa história de eletrônico, vai ser sempre no papel. Mas a gente acabou sendo um precursor, né? Porque tu imagina tu construir um sistema do zero, e aí a gente nos deram um prazo de 90 dias, né, para apresentar um projeto piloto, né? Então, dá para dizer que a gente foi realmente nós fomos os precursores do processo eletrônico na Justiça Federal da 4ª região e também do Brasil, porque nenhuma região na época tinha desenvolvido um sistema completo. Eu digo completo, que é da petição inicial até o arquivamento do processo. Então, todas as fases. Alguns tinham começado a desenvolver alguma coisinha, uma fase ou outra, mas ainda era algo bem, bem pequeno, né? Então, a gente começou então a desenvolver o sistema, né, nessa forma meio improvisada, no gabinete do Dr. Tejada, e eu até guardo com muito orgulho assim, os rascunhos de várias reuniões, né, que a gente estava montando as tabelas, montando as telas dos programas, né? Inclusive, daí depois, no meio das reuniões, se criou o nome EPROC, até o nome EPROC, posso dizer com muito orgulho, foi uma ideia minha, porque eu pensei processo eletrônico, aí depois eu transformei em Electronic Process, né, como se fosse em inglês, e aí virou EPROC, né, como se fosse só uma sigla, né, uma abreviação de processo eletrônico.
E a primeira logomarca do sistema foi o meu irmão quem desenvolveu, né? Meu irmão, ele é arquiteto, designer e tal. Aí eu falei, o Patrick, cria aí uma logomarca aí pro sistema que a gente está desenvolvendo na Justiça Federal, e aí ele criou, todo mundo aprovou, e a logomarca ficou pelo menos, bom, nos primeiros 5, 6 anos do sistema, ela teve no ar até depois, até a sua evolução aí pro V2. E até é importante falar também que na época não tinha essa história de V1, V2, era EPROC só, era a primeira versão, era a versão realmente inicial, e a gente desenvolveu realmente em apenas 90 dias. Isso é muito importante destacar. O sistema foi totalmente desenvolvido por servidores, né, e com auxílio dos magistrados da 4ª região, da primeira instância. Não teve nenhuma pessoa de fora, terceirizada, que ajudou no desenvolvimento, também não teve gente do tribunal, e o pessoal realmente abraçou a ideia e realmente cumpriu o prazo. Tanto é que, no início de julho, nós chegamos à implantação, né? Nós tínhamos que implantar 4 EPROCs, né? Em 4 varas federais. Então, foi em Londrina, no dia 8 de julho, eu lembro muito bem as datas, Florianópolis, 15 de julho, Blumenau, 16 de julho, isso tudo 2003, e 28 de julho em Rio Grande, que era a cidade natal, né, do Dr. Tejado. E aí eu tenho que dar, claro, valorizar todo o pessoal que ajudou nessa implantação, principalmente a equipe que estava lá em Porto Alegre, no desenvolvimento, o Dr. Tejada, o Abelaira, além de mim, o Jairo Giroto, que ajudou muito na questão do banco de dados. E eu ficava realmente na programação, nas regras de negócio, tanto é que eu posso dizer, tipo, 90% do programa, né, das linhas de código da versão, da primeira versão do EPROC, fui eu quem desenvolvi, né, e aí o pessoal me ajudava ali para entender o negócio, entender como é que tem que ser a tramitação do processo e tal. Falando um pouco agora da implantação, né, a gente começou com Londrina, e aí a ideia inicial era fazer um servidor em cada capital do estado, então, no caso, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, e aí nós termos o EPROC instalado em todas as subseções de cada estado. E aí, então, nós instalamos o servidor lá em Curitiba e teríamos a instalação em Londrina. Só que, um dia antes da implantação, então no dia 7 de julho, a gente percebeu que não ia funcionar o sistema, e estou falando um bastidor realmente da história da criação, né? Da implantação. Então, não ia funcionar com o servidor lá em Curitiba, pelo menos naquela primeira implantação. E aí, então, no dia anterior, eu tive que viajar. Eu já estava em Londrina fazendo treinamento, trabalhando na implantação, eu tive que viajar para Curitiba buscar o servidor. Então, tu imagina fazer uma viagem de carro, ida e volta, Londrina, Curitiba, buscamos o servidor e aí instalamos o servidor em Londrina para poder funcionar a implantação do sistema. E também fato legal de contar rapidamente, a minha chegada em Londrina, né? Eu fui com o Jairo Giroto num avião, naqueles aviões pequenos. O avião ia descer em Londrina, chovendo muito, mas muito mesmo, chuva torrencial. A gente teve que descer em Maringá por questões de segurança. E, inclusive, a gente estava, né, com equipamentos também da instalação junto, né? Então, imagina se acontecesse alguma coisa com a gente. Talvez a implantação tivesse um atraso, né? E aí a gente desceu em Maringá e depois pegamos um ônibus com total segurança para Londrina, onde a gente fez a instalação. No dia da instalação, lotada, eu lembro, estava lotado lá a sede da Justiça, muitos advogados, muitas partes. A gente ia fazer a autuação, distribuição de um processo ao vivo. E aí, um pouquinho antes dessa implantação, efetivamente, um advogado, eu acho que uma parte, acabou pisando num fio, infelizmente foi meio improvisado, para chegar lá do servidor até a mesa ali onde a gente estava fazendo a implantação. Tinha realmente um longo fio, né? E aí uma parte, um advogado pisou, o sistema saiu do ar, e a gente teve que, às pressas, corrigir e voltar tudo para fazer a implantação, mas no final deu tudo certo.
Isso foi a implantação em Londrina, alguns bastidores, né? Depois a gente implantou em Curitiba, Curitiba não, em Floripa, em Blumenau, em Rio Grande, foi tudo bem, né? E aí eu tenho que também saudar todos os magistrados, servidores dessas cidades que nos ajudaram muito, né? Eu, nesse mês de março de 2013, eu praticamente fiquei nessas 4 cidades, fazendo o treinamento, trabalhando na implantação do sistema. Então, foi realmente um mês muito legal, que eu posso dizer assim, até um divisor de águas para a minha carreira, porque o sistema entrou no ar, e aí vocês sabem o rumo que ele tomou, pouco a pouco ele foi realmente se tornando um grande sucesso, tanto é que ele deixou de se tornar um projeto piloto, aí o tribunal abraçou a causa, criou uma resolução autorizando a implantação aí em toda a 4ª região, e aí então de 2003 a 2006 eu praticamente fiquei rodando a 4ª região, fazendo esses treinamentos, essas implantações, né? Eu sempre treinava os advogados, sempre treinava os procuradores, sempre treinava os magistrados, os servidores, então acabei ficando realmente muito amigo deles por conta disso, né? Eu me orgulho de ter participado dessa parte, dessa criação desse sistema, né? E até o pessoal brincava na época, falava que eu era um magistrado, porque eu era bem mais novo do que eu sou hoje, apesar de ter... Hoje eu estou com 48, naquela época eu tinha entre 28 e 30 anos, né? 31 anos. E eu parecia um magistrado pela minha postura, né? Meu jeito de ser e tal, e realmente muito comprometido lá com... E também tinha total conhecimento do sistema, né? Eu realmente, a partir do EPROC, realmente eu comecei a ter mais conhecimento da regra da Justiça Federal, como é que o processo tramita. Isso foi importante depois para a minha carreira ao longo do tempo, né? E eu lembro também, às vezes a gente fazia treinamentos, né? E atualizações do sistema durante o treinamento, né? Eu lembro que às vezes a gente estava treinando lá com magistrados, com procuradores, e aí durante o próprio treinamento, algum magistrado, algum procurador, até um servidor fazia, cara, por que vocês não fazem tal relatório, assim, ordena pelo nome da parte, ou pela data do processo de autuação e tal, sei lá, davam algumas ideias e durante o próprio treinamento eu já fazia a atualização do sistema. Como eu estava com o computador ali, eu já fazia o treinamento e eu por baixo do treinamento eu tinha ali acesso, claro, aos programas, a todo o sistema, ao banco de dados. Então, às vezes, com autorização, claro, do juiz coordenador, ou era o doutor Tejada e depois o doutor Lázaro, de Santa Catarina, eles me autorizavam, disse, cara, não, pode, se tu quiser fazer agora a atualização, essa atualização que, na verdade, já era uma evolução do sistema, eu já atualizava na hora, durante o treinamento, e aí o pessoal ficava espantado, bom, eu achei que esse meu pedido ia demorar semanas, meses para ficar pronto, não. O sistema era tão simples, isso era uma das grandes vantagens do EPROC, um sistema tão simples, uma arquitetura bem simples, né, de trabalhar e de fazer a manutenção, que eu até mesmo conseguia fazer essas atualizações, evoluções do sistema durante o treinamento. E outra coisa importante também, que acho que por isso também que o sistema foi sempre um grande sucesso desde 2003 até hoje, né, quando vai completar aí seus 20 anos, é que a gente sempre ouvia todos os atores, né, todas as partes que realmente importavam ao sistema, né? Então, as partes, os advogados, os magistrados, né, os servidores, né, os procuradores, principalmente do INSS, que eram os nossos grandes usuários no início do sistema, quando a competência era só previdenciária, a gente sempre escutava o que eles tinham a dizer em termos de críticas, sugestões, o que precisava colocar no sistema. Isso foi muito importante, porque todos eles, de certa forma, nos ajudaram a construir um grande sistema, né? Um sistema é sempre algo que vai estar sempre... É um produto que vai estar sempre em evolução. Nunca vai estar 100% pronto, 100% perfeito, né? Então, a gente vai estar sempre inovando, sempre colocando coisas novas,
e eles foram muito importantes aí para realmente para que o sistema se tornasse o que é hoje, né? Está implantado aí não só na 4ª região, está implantado aí em outros estados do Brasil, né? Em outras, até em outras justiças, né? E também isso realmente foi muito legal, né? Nessa construção. Também eu tenho que destacar que, por conta do EPROC, eu fui convidado para trabalhar em Brasília em 2006, né? O EPROC se tornou um grande sucesso de 2003 a 2006, e aí quando o Dr. Tejada, que foi o primeiro juiz coordenador do processo eletrônico do EPROC, foi convidado para ser secretário-geral do CNJ, que também na época atuava junto com o Supremo, na gestão da ministra Ellen Grace, ele me convidou para participar, né, do CNJ, para atuar no CNJ, justamente para a gente desenvolver processo eletrônico no CNJ e no Supremo Tribunal Federal. E foi justamente o que eu fiz entre 2006 a 2012. Né, eu desenvolvi o primeiro processo eletrônico do CNJ e ele foi totalmente baseado no EPROC da 4ª região. O ESTF também foi baseado no EPROC, então é muito legal ver que o EPROC acabou inspirando outros sistemas no Brasil e também fora do Brasil, porque daí, em 2006, eu lembro quando eu estava em Porto Alegre, fazendo treinamentos com a Justiça Federal de Porto Alegre, uma comitiva do Panamá, da Corte Suprema do Panamá, esteve em Porto Alegre conhecendo o EPROC, e aí eu lembro quando eles entraram numa das varas de juizado especial e começaram a questionar, pô, mas aqui só tem mesas e computadores, onde é que estão os processos, né? Eles ficaram espantados, mas cadê os processos? Não tinha processo físico na parede ou nos armários, só tinha processo virtual. E até eles entenderem que era um processo totalmente eletrônico, foi aqui algumas horas, né? Mas aí, resultado dessa conversa, dessa apresentação do sistema, daí eu apresentei o sistema para eles e tal, como eu falava espanhol, já tinha morado na Espanha e tal, eles me convidaram para ir para o Panamá para participar e ajudar, né, na implantação do processo eletrônico no Panamá. E aí, então, eu fiz uma primeira viagem no final de 2006, tipo assim, uma viagem de mostrar a ideia do processo eletrônico, né, de convencimento, né, a apresentação e convencimento, né, de que era importante ter um processo eletrônico no Panamá. E aí fiz a apresentação aí para o pessoal da Corte Suprema, colégio de advogados, que seria a OAB deles, universidades públicas, privadas, para servidores, magistrados. E aí eles se convenceram. E aí depois eu vim em 2007, eu fiz várias viagens ao Panamá, eles me convidaram, e aí eu fiz a implantação do sistema lá no Panamá. E depois também ajudei a implantar no Piauí, né? O Piauí também, baseado também no sucesso do EPROC e também no sucesso do sistema lá no CNJ, eles me convidaram e eu também, em 2007, 2008, eu também ajudei na implantação, fiquei viajando quase que toda semana para o Piauí para implantar um sistema de processo eletrônico também baseado no EPROC. Então, o EPROC realmente foi um sistema muito importante para a 4ª região, né? A gente pode dizer assim que nos últimos 20 anos, fatos assim importantes assim da Justiça Federal foram a criação dos juizados especiais federais, a criação do EPROC, né? Foi uma delas, né? E também essa ampliação da Justiça Federal para todas as subseções. Hoje tem mais de 40 subseções aí na 4ª região. Então, o EPROC, sem dúvida nenhuma, foi um dos fatos mais importantes que aconteceram nesses 20 anos, e eu me orgulho de ter participado ativamente na história desse sistema. Realmente, como eu falei antes, foi muito importante para a minha carreira, para o desenvolvimento da minha carreira como servidor público da Justiça Federal. Estou em Brasília até hoje, né? Estou desde 2006 em Brasília por conta do EPROC. Claro, eu fui lá para ficar 2 anos e aí o tempo foi passando, fui gostando de Brasília e fui ficando. E legal que vocês estão fazendo agora um resgate, né, desses 20 anos da história do sistema. É um sistema que certamente vai ficar aí para sempre na Justiça Federal. Agora a gente está com o V2
Mas o sistema começou no V1, e na época nem era chamado V1, era só EPROC, né? E importante que a gente dê continuidade ao sistema, cada vez evolua mais, que os servidores possam trabalhar ativamente nele, os magistrados também, porque a Justiça Federal precisa, né, de sistemas importantes, sistemas confiáveis, sistemas seguros e sistemas que realmente agilizem, né, a tramitação da Justiça Federal. E eu acho que o EPROC foi um desses sistemas, vai continuar sendo um desses sistemas. E, bom, importante também comentar que o EPROC, por conta de todo esse sucesso na 4ª região, ele acabou, e também nacional, né? Depois a gente começou a expandir o sistema para outras regiões, outros lugares do Brasil. Ele recebeu vários prêmios, né? E eu lembro muito bem, na época que eu atuava no EPROC, do destaque institucional que a gente recebeu do TRF da 4ª região, também do prêmio CONIP, né? O prêmio nacional de informática pública, né? Por conta do EPROC. O EPROC realmente já era um sucesso na 4ª região, e todas as outras regiões já conheciam o sistema e até já queriam adotar o sistema. E aí também é legal comentar que na época, em Brasília, já quando eu atuava no desenvolvimento do ECNJ e do STF, que eram baseados no EPROC, naquela época já se começou a conversa de um processo único eletrônico, né, nacional, né? Então, que a gente não tivesse um processo eletrônico diferente em cada região do país, como já existia naquela época. Então, o EPROC poderia ser o processo eletrônico nacional. Muito foi se falado, né, porque ele era realmente um sistema simples, fácil de implantar, todo mundo gostava, realmente era o índice de satisfação excelente, e uma pena que essa ideia não evoluiu e cada região acabou ficando com o seu sistema na época, mas isso muito foi falado, e o EPROC, eu tenho certeza que teria sido um grande sistema nacional se na época tivesse sido adotado como modelo em todo o Brasil. E vida eterna aí ao EPROC e para todos que participaram dele. Obrigado.